seu Moraes, vem aqui. Que é? Vem aqui. Tô revoltada com o negócio aqui, homem, pelo amor de Deus. Que foi que caiu aí? Foi? Não, deixa eu perguntar um negócio aqui. Diga. Olha, me diga uma coisa aqui, olha. Se o senhor fosse dono de padaria, sabe? Aí chegasse uma pessoa lá na sua padaria. Homem velho mal educado, sem educação, grosseiro. Quando chegasse, você desse bom dia, ele nem lhe respondesse, ficar com a cara fechada pro seu lado e lhe tratasse super mal, como se fosse assim um lixo. Um lixo. O que é que o senhor faria? Ele pedisse assim, pra comprar as coisas assim. O senhor dava o quê? O senhor dava assim, cru pra ele, dava no ponto, ou o senhor queimava? Eu queimava. E era? Eu queimava. Mas, os pão, Não, eu vi aqui, seu Moraes. Tem uma história dessa aí, rapaz? Ei, senhor tem cara mesmo, seu Moraes. Queimava, né? vai. Não, ei. Queimava pro cara, hein, velho? Dono de padaria. Mas seu Moraes, rapaz. Não. É por isso que tem que pegar o senhor assim no público, o senhor diz a verdade, né?